Hola chicos, un gusto estar aquí, gracias por invitarme para hablar de este tema tan importante que es la biomecánica con alineadores. Entonces ya fui presentada, yo no voy a repetir, ¿sí? Aqui estou, sou professora e coordenadora de ortodoncia aqui em la FACOP, tenho meu grupo 15 aqui presente, presencialmente, um gusto, chicos. Então, vamos falar de alinhadores em ortodôncia. Então, o que são alinhadores em ortodôncia? É uma sequência de placas termoplásticas utilizadas para mover progressivamente os dientes que estão desalinhados, sem a presença de brackets. Então, hoje, estamos vivenciando, em nossa prática clínica, uma revolução. Sí, porque antigamente nós utilizávamos só o aparato fijo e hoje, cada dia mais, os pacientes pedem por alinhadores. E é uma realidade, especialmente porque esta demanda por aparatos mais estéticos está aumentada. Anteriormente, somente os casos mais simples eram tratados com alinhadores. Pero hoje se utilizam cada vez mais alinhadores para casos mais complexos por la evolução da tecnologia e também por la associação de recursos biomecânicos. Então, hoje, nós temos muitas marcas comerciais, ¿sí? Que são conhecidas por vocês, como, por exemplo, Invisalign, Angel, Align, Clear Correct, que são as marcas assim conhecidas por todo o mundo, pero também temos a possibilidade de produzir nossos próprios alinhadores em office, utilizando o método CAD/CAM, que é Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Então, ou seja, nós mesmos podemos fazer os alinhadores. Este mês, vocês tiveram uma grande imersão de alinhadores, ¿sí? E foi muito interessante. Então, eu vou começar com um super tip a vocês. Primeiro, domina a técnica. Mientras tanto, haz a vida mais fácil, ou seja, enquanto vocês não têm muitos conhecimentos a respeito de alinhadores, vocês devem começar com alinhadores de empresas. E quanto menos experiência clínica tem o odontólogo, melhor deve ser a marca de alinhadores. Depois que vocês estiverem confiantes, seguros e com muito conhecimento a respeito da biomecânica, aí sim, podem aventurar-se para alinhadores em office. Óbvio que para casos simples, como, por exemplo, uma ligeira recidiva, alguma coisa assim, vocês já estão listos, preparados para trabalhar com alinhadores em office. Eu estou falando a respeito de casos mais complexos, de maloclusão, de classe 2, classe 3, mordida aberta, que nós podemos hoje tratar com alinhadores. Burston, em 2007, disse uma frase muito interessante. Eu vou ler aqui com vocês. Lo bueno de la biomecânica científica es que no depende de un aparato técnica. No importa que dispositivo use, la biomecânica le permite usarlo mejor con resultados predecibles. Hoy en día tenemos mucha presión comercial em ortodôncia. Então, eu costumo dizer que nós vivimos algumas olas. Por exemplo, alguns anos atrás, em Brasil, a ola era a respeito de aparatos de brackets autoligados. Esta ola já foi. Agora estamos vivenciando a ola de alinhadores. ¿Sí? Uma boa dose de ciência para compreender os dispositivos e como funciona é o antídoto. É interessante notar que a maioria dos dispositivos sugeridos são reinvenções de dispositivos antigos. Desde quando começamos a ortodôncia, Dr. Engel gostava de alinhar os dientes, levando os dientes hacia vestibular. Nada muito diferente do que os aparatos autoligados, quando nós não extraímos e temos muito apinhamento, também
los alineadores, porque mucha gente pensa que para tratar com alineadores solo é possível tratar com stripping, com desgastes interdentários. E não é uma verdade. Os alineadores fazem este movimento de expansão muito bem. Então, para entender a respeito de alineadores, nós necessitamos compreender como os alineadores atuam. Então, vamos ensinar a vocês os princípios a respeito de tratamento com alineadores. Primeiro princípio é empurrar. Então, como movem os dientes os alineadores? Os alineadores fazem muito bem o movimento de empurrar os dientes, que é pushing movement, pero tienen dificuldade para tracionar os dientes, para alar os dientes. É muito difícil fazer este movimento com alineadores. Então, por exemplo, quando nós temos diente rotacionado, em diente como este, para corrigir uma rotação de este canino, nós devemos empurrar a cara distal do diente, porque este movimento é mais predicível. O alineador hace melhor. Então, vamos entender quais são os movimentos mais predicíveis de empurro em ortodôncia. Expansão, vestibularização, distalização e intrusão. Vamos ver algumas coisas a respeito de isso. Expansão. Miren, a expansão tem 70% de previsibilidade. Então, hace muito bem as expansões. Maior eficiência na região do premolar, sendo 2 a 3 milímetros por quadrante. Mire essa paciente, que é antes e depois do tratamento de 6 meses com Invisalign. Caso classe 1, bilateral, tinha ligeiro apinhamento e era uma senhora maior, mais de 60 anos, e queria este movimento de expansão. Então, nós temos aqui a tabla que o próprio sistema do Invisalign nos dá insight a respeito do inicial e final. Então, na região de los caninos, tivemos ganho de 2,6 milímetros. Na região de los premolares, 4 milímetros de expansão. É muito. Ou seja, como dijo o artigo anterior, é movimento muito predicível. A vestibularização também é movimento predicível. Então, por exemplo, para tratar casos em que inicialmente os dientes estão lingualizados, como uma classe 2, divisão 2, é muito predicível, como vocês podem ver acá. Distalização. A distalização, para mim, é o movimento que é mais interessante de ser realizado com alineadores. E por que eu digo que é interessante? Porque, em geral, para fazermos este tipo de movimento, especialmente em la arcada inferior, nós necessitamos mini tornillo. E os alineadores lo fazem muito bem. E eu vou lhes mostrar caso a respeito de isto. Então, aqui tenho paciente que nunca havia sido submetido a tratamento de ortodôncia, com muito apinhamento, tanto em el arco superior e inferior, classe 1 bilateral, pero com apinhamento severo, especialmente por la rotação de los caninos, que é movimento muito difícil de ser hecho com alineadores. E aqui, nós temos o Clean Check, que é o plano de tratamento digital. Chicos, miren acá, especialmente acá, como os dientes estão distalizando sem a presença de tornillos. E isto é uma distalização tanto superior como inferior. Em geral, quando utilizamos aparato fijo para tratar um caso como este, nós vamos fazer stripping e os dentes se vão para vestibular, se hace vestibular. Pero aqui, neste caso, nós podemos tratar, e aqui estas são fotos do último refinamento, que são a etapa de alineadores adicionais. Então, desta maneira, já estavam os dientes alinhados, dava para melhorar aún mais os encarres de los dientes, a posição dentária, alguns detalhes, e nós solicitamos os alineadores adicionais, e
Quando nós vemos que a quantidade de alineadores diminuiu do primeiro jogo para o segundo, nós vemos que tivemos êxito. Então, aqui, a etapa final, e vocês podem ver a foto final do caso clínico depois de tratado. Este paciente, para mi gusto, aún tinha alguns detalhes para serem corrigidos, mas ia ser estética com dentística, então nós deixamos estes detalhes para ser corrigidos em la resina. Pero aqui vocês podem ver todos os dentes alinhados, nivelados, o paciente foi encaminhado para implantes, sim, e para ser a estética, e finalizamos desta maneira, com os dentes em boa posição. Muy bien, desculpa. El outro movimento de empuje que os alineadores hacen muy bien es la intrusión. Es decir, que tratar uma mordida aberta anterior com alineadores es muy interesante, que também é uma maloclusão difícil de ser corrigida, sí, especialmente em la dentadura permanente. Então, aqui eu tenho uma paciente adulta, que apresentava uma ligeira classe 2 e uma mordida aberta anterior, já havia sido submetida a tratamento de ortodôncia e tinha queixa estética. ¿Sí? Para mim, inicialmente, eu indiquei o tratamento comprehensive. O que seria o tratamento comprehensive? Alineadores ilimitados. Em Invisalign, nós temos 5 anos para solicitar alineadores adicionais hasta que o caso seja finalizado. Esta paciente me disse, eu posso ser submetida a um tratamento parcial, porque eu não tenho muito tempo para tratar, não tenho interesse de um tratamento muito largo. Então, eu disse, vamos para um tratamento com 2 sequências de 26 alineadores. Então, nós temos acá a teleradiografia, onde vocês podem ver a mordida aberta anterior. A paciente havia sido submetida anteriormente a tratamento de ortodôncia, mas não tinha reabsorções. E aqui, nosso plano de tratamento digital. Vocês vão observar uma intrusão de todos os dentes posteriores ao mesmo tempo. E, al final, um jump da mandíbula, haciendo una simulación del cierre de la mordida abierta anterior después que estos dientes posteriores fueron intruidos. Entonces, de esta manera, estamos con el plan de tratamiento virtual. Este caso aún no está finalizado, pero aquí ya tengo, después de este primer juego de alineadores, um excelente resultado, como vocês podem ver. A classe 2 já está praticamente totalmente corrigida, a mordida aberta anterior já está cerrada, solamente nos falta uma intercuspidação. Esta intercuspidação é difícil de fazer com alineadores, porque esse movimento de extrusão não é predicível, mas aí entra uma possibilidade de fazermos umas mecânicas adicionais, com ligas, com botões, tudo isso nós podemos fazer. Tudo bem? Então, aqui, a teleradiografia intermediária. E eu vou lhes mostrar também nosso plano de tratamento, nosso segundo plano de tratamento, que é o que estamos realizando em este momento. Então, mire que para que os alineadores realizem esta intercuspidação, nós devemos extruir os dentes posteriores, como se estivéssemos fazendo uma simulação do movimento que eles vão passar utilizando ligas. Tudo bem? Então, a paciente super colaboradora está agora em esta etapa de alineadores adicionais. Eu não les trago fotos aqui, porque atualmente a paciente está em alineador de número 5, então com poucos cambios das fotos anteriores. ¿Sí? Pero já é um caso que nós
estamos seguros que vamos ter êxito. Outro princípio de los alineadores, entonces yo hablé del primer principio, que es empujar. Ahora yo voy a hablar del segundo principio de los alineadores, que es abrazar. Quanto mais sea el contato del alineador con diente, maior será la fuerza generada y el movimiento más predecible. Entonces, nosotros podemos modificar esta etapificación creando espaços interproximales para abrazar la corona en todos os sentidos. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de que sempre vamos solicitar apertura de espaços en la mesial y en la distal de los dientes para que el alineador abrace el diente antes de realizar el movimiento de rotación. Outro princípio é anclar. Nós sempre devemos pensar em anclar em ortodôncia. ¿Sí? Então, para isto, nós vamos poner attachments em dientes que sofrerão um maior movimento em dentes vecinos para anclar o alineador, prediciendo o sistema de forças que se generarão durante um movimento determinado. Então, por exemplo, chicos, se nós estamos aplanando a curva de Spee, intruindo os dientes anteriores, todos os dientes posteriores levam attachment horizontales grandes, ¿para quê? Para soportar este movimento de intrusão e anclar os dientes. Tudo bem? Que são attachments? Estamos aqui falando de attachments, mas vocês podem não saber o que são attachments. Os attachments são esses botões de resina que são pegados à corona e têm diferentes formas e tamanhos e são desenhados para complementar os alineadores segundo as diferenças biomecânicas. Então, quando se necessitam os attachments? Chicos, quando eu comecei com alineadores, eu pensava que tinha que pôr attachments em todos os dientes, mas na realidade, quanto menos attachments, melhor. Quanto maior seja esta área de contato entre diente e alineador, mais eficiente vai ser a mecânica. Então, para que vamos utilizar attachment? Para retenção e para realizar determinados movimentos. Vamos imaginar, o movimento de intrusão é predecible, porque é um movimento de empurre. Agora, para fazer um movimento de extrusão, imagine um diente sendo instruído com alineadores. Nós necessitamos de um attachment. Para quê? Para apoio deste movimento, para que esse movimento realmente passe. Sim? Então, para retenção, nós utilizamos em pacientes que têm coronas clínicas cortas. Isto é muito importante, sim? Para melhorar a retenção do alineador. E outra coisa, é muito importante também poner attachments em los dientes de la extremidade, que são dientes difíceis de sofrer movimentação. E também dientes vecinos à área de intrusão, como já les dei exemplo quando estamos aplanando a curva de Spee. E outra coisa, nós utilizamos ligas, elásticos intermaxilares, com alineadores. Então, exemplo, uma liga de classe 2, que vai de canino hasta molar, o canino leva attachment e o molar também. Para quê? Para que este alineador se mantenha em posição, porque sem attachment, a liga vai tracionar o alineador e este não vai quedar sem a boca. Tudo bem? Então, para realizar determinados movimentos, é muito importante a presença de attachments. Por exemplo, para angular determinados dientes, nós temos alguns attachments que vão receber as forças para que esse movimento realmente se passe. ¿Sí? E a maior parte do movimento se realiza por el contato del plástico com o diente e não com o attachment. Por isso que quanto menos attachments, melhor. Então, os attachments são indispensáveis para extrusão de qualquer diente, rotação de dientes, especialmente os dientes redondos, e para realizar angulações. Em geral, nós indicamos attachments em sentido vertical, sim, para realizar este movimento de angulação. Incluso com os attachments, estes movimentos têm
pouca predictibilidade, ou seja, não são movimentos muito predecíveis. Tudo bem? Outra coisa que necessitamos são espaços interproximales. Então, isto é muito importante. Se vocês têm a intenção de extruir um diente, tem que ter um espaço interproximal. E, especialmente, nós sempre pensamos, para alinhar dientes necessitamos de espaço, por isso indicamos desgastes, pero também devemos mirar os espaços interoclusales, ou seja, os dientes superiores não podem estar chocando em los dientes inferiores, para que estes dientes se muevam muito bem. Então, vamos compreender também o setup virtual, que chamamos de clean check em Invisalign. Então, o que se vê em el setup virtual em branco não é diente, é alinhador. E o que se vê em rojo não é encía, pero é no alinhador. Então, um exemplo muito bonito a vocês é este clean check aqui, porque o paciente foi escaneado com este distalizador. Então, como nós vemos o clean check? Nós vemos como se a encía estivesse subindo em el diente, mas na realidade isto é no alinhador. Significa que o que está em branco é alinhador. Mire o alinhador em esta foto. ¿Sí? Então, isto é muito importante. ¿Por quê? Porque o setup virtual é uma representação gráfica de um sistema de forças. Isso não é um vídeo que representa o que vai passar com os dientes. Isto é um sistema de forças. E é possível que não se alcance a posição final desejada com esse sistema de força. Como diz este artículo, a precisão média global de Invisalign foi de 50%. Então, a vezes, nós estamos planificando, estamos vendo uma movimentação em el setup virtual e só 50% está realmente passando. Uma analogia interessante para hacermos entre a sobrecorreção em el setup virtual e el aparato fijo é esta analogia de quando estamos aplanando a curva de Spee com aparato fijo. Quando nós desejamos aplanar a curva de Spee, então aqui temos uma curva muito severa de Spee e vamos aplanar a curva de Spee com aparato fijo e alambres, utilizando alambres de curva reversa, como este. Então, o alambre vai ser colocado de esta maneira, com uma reversão. Vocês desejam que os dientes finalizem revertidos? Não, porque isto é um sistema de forças. Isto é um sistema de forças. Da mesma maneira, devemos pensar com alinhadores. Por exemplo, se eu tenho uma curva acentuada como esta, meu clean check deve estar assim. Eu desejo que meus dientes finalizem esta posição? Não, pero isto é um sistema de forças. Da mesma maneira, por exemplo, quando eu trabalho com um aparato fijo e eu praticamente tenho uma curva plana e uma maloclusão simples a ser corrigida, eu não vou trabalhar com um alambre com uma curva desta intensidade, porque eu não tenho tantas coisas para corrigir. Eu vou trabalhar com um alambre mais reto. Da mesma maneira, eu vou planificar um caso que está com a curva plana, praticamente da mesma maneira que os dientes vão quedar-se ao final. Vocês estão compreendendo que nós não podemos exagerar quando os casos não necessitam de grande força. Tudo bem? Então, vamos entender o que é predictibilidade. O que é algo predecible? É algo que se pode saber, antecipar ou esperar de antemano. Então, vamos falar da predictibilidade de alinhadores. Então, aqui eu tenho a hierarquia de efetividade de movimento. Os movimentos mais difíceis para os mais fáceis. Torque, difícil. Angulação, rotação, extrusão, difícil. Aqui passa a ser mais predecível, como intrusão, movimentos mesodistales, movimentos vestíbulos linguales. E
O que é interessante é que utilizar attachments convencionales parecem ter a mesma barra efetividade que os otimizados. Attachments otimizados são os attachments que são sugeridos por el sistema Invisalign. ¿Sí? Outra coisa, os dientes da extremidade, como segundos molares inferiores, primeiros molares inferiores e segundos molares superiores, são os dientes que têm mais dificuldade de realizar movimento. Sendo que os incisivos inferiores são os dientes que melhor se movem com alinhadores, não é à toa que nós chamamos alinhadores de alinhadores, porque alinham os incisivos muito bem. ¿Sí? Então, isso significa que é muito importante fazer sobrecorreções de los movimentos em el setup virtual. O que é sobrecorrigir? É solicitar um movimento maior que o necessário, pensando que este movimento não deve ocorrer completamente, solamente com a alineação normal, aumentando a probabilidade deste movimento desejado. Então, muitos movimentos com alinhadores necessitam de esta sobrecorreção, já que os dientes não vão realizar o movimento completo previsto por el alinhador. Por exemplo, aqui nós temos, não sei se vocês podem ver, que a rotação de los caninos tem baja predictibilidade, cerca de 54%. Ou seja, a vezes nós necessitamos de uma mecânica adicional ou então sobrecorrigir esta rotação em el clean check. Ou seja, ao invés de finalizar o setup virtual com o diente bem posicionado, nós deixamos com uma rotação ao contrário do que tinha inicialmente, ou seja, sobrecorrigido, para que realmente isto passe. Tudo bem? Um grande exemplo a vocês. Isto é um caso clínico meu. Inicialmente, tínhamos o segundo molar cruzado. Eu planifiquei o setup virtual, finalizando, como estamos acostumados, né? Sempre nós sobrecorrigimos a expansão. Pero mire o que passou. Desta maneira, estava em meu setup virtual. Desta maneira, finalizamos a sequência de alinhadores, ou seja, não passou nada. O que eu fiz? Eu cortei o alinhador, cementei botões, utilizei ligas, corrigi essa situação e depois partimos para alinhadores adicionais. Então, isto é algo que já esperávamos. Então, alguns exemplos de sobrecorreção. Se vocês têm uma morda aberta, como deve estar seu setup virtual? Com contatos pesados anteriores. Isto vai realmente ocorrer? Não, porque o setup virtual é um sistema de forças. Se vocês têm um overjet inicial aumentado, devem finalizar com um trespasse mínimo. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns consensos de las estratégias clínicas a respeito do tratamento com alinhadores. Temos aqui os movimentos mais predecibles, distalização de molares. É dizer que, chicos, se vocês têm uma classe 2 para tratar, e esta classe 2 lhe cai bem fazer o tratamento com distalização superior, está super bem indicado. Agora, se você deseja tratar uma classe 2 com mesialização inferior, não é predecible. Tudo bem? Porque a distalização é muito bem indicado. Expansão, 80%. Torque, 50%. Mire que vai diminuindo a predictibilidade. ¿Sí? Sendo que o movimento mais difícil de passar com alinhadores é o movimento de extrusão. ¿Sí? Isto nós fazemos super bem, super fácil com aparato fijo, pero é bem difícil fazermos com alinhadores. Então, aqui temos uma revisão sistemática do tratamento com alinhadores, com suas indicações, ventajas, desventajas, e nós temos como indicações para o tratamento com alinhadores. Idealmente,
¿Cuáles son los casos que ustedes van a tratar con alineadores? Casos de maloclusión leve a moderada, sin extraciones. Esos son los casos que ustedes deben empezar sus tratamientos con alineadores. Tratamientos de casos leves, moderados, especialmente sin extraciones. O que ustedes devem evitar tratar com alineadores, porque, de acordo com a revisão sistemática da literatura, está contraindicado. Hoje, sabemos que podemos tratar praticamente todos os casos com alineadores. Sim, casos de extrações, casos onde vamos mesializar dientes inferiores, distalizar superiores, cerrar mordida aberta, fazer preparo quirúrgico para cirurgia ortognática, pero ustedes devem se acordar que ustedes necessitam estar seguros em relação à biomecânica e confiantes. Por quê? Pacientes que requerem uma mesialização importante de los dientes posteriores, isto é muito difícil de ser realizado. ¿Sí? Pacientes que têm coronas clínicas cortas, também é difícil. Outra coisa, maloclusões graves, especialmente dientes impactados ou com discrepâncias esqueléticas severas, ou casos que necessitam extrações, já são mais difíceis de serem tratados com alineadores. E para mim, a contraindicação que é principal é pacientes não colaboradores. Eu costumo dizer que os alineadores, a principal ventaja de los alineadores é que o paciente pode sacar, e também esta é a principal desventaja, porque quando o paciente saca os alineadores, que devem ser utilizados 20, 22 horas ao dia, se o paciente não utiliza, não é colaborador, nós não vamos ter buenos resultados nunca. Então, como conclusão, começa a trabalhar com alineadores de empresas reconhecidas e, luego de dominar a técnica e a biomecânica, poderás trabalhar com alineadores em office, em alineadores que ustedes vão fazer todo o plano de tratamento no sistema CAD/CAM e poder imprimir seus próprios alineadores. Utilize attachments só quando seja necessário para retener o alineador ou para realizar alguns tipos de movimentos que realmente necessitam de attachments, como, por exemplo, movimentos de extrusão. E agregue sobrecorreção para movimentos que são menos predecíveis. Sempre nós devemos poner mais como os exemplos que les dei. E considere a possibilidade de utilizar mecânicas acessórias ou o aparato híbrido. O que é o aparato híbrido? Tratar um caso, por exemplo, com alineadores junto a aparatos fijos, inclusive o Dr. Magno, na próxima conferência vai estar falando a respeito de isto, sim? Quando a previsibilidade da correção se abarra. Então, nós somos ortodoncistas e devemos sempre considerar que nós devemos saber indicar a nossos pacientes o que é melhor para seu tratamento. Sim, ustedes não devem estar muito preocupados com as olas, não devem seguir de moda, por exemplo. Está de moda aparato autoligado, está de moda alineadores. Tudo isso são ferramentas para realizarmos nossa ortodôncia de excelência. Tudo bem? Então, quero finalizar aqui com um versículo para o dia de hoje. Sé fuerte e valente, não tengas miedo, ni te desanimes, porque o Senhor, tu Deus, estará contigo donde quiera que vayas. Aqui está meu Instagram. Sí, me quedarei contenta de recebê-los e quero agradecer uma vez mais a la FACOP por la indicação de meu nome para estar aqui, falando com vocês a respeito de alineadores e nos vemos em uma próxima oportunidade. Graças a todos.